Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do curso de Lógica de Programação para Leigos. Essa aqui vai ser uma aula 90% prática, mas vai ser uma aula muito importante para nós introduzirmos vários conceitos básicos sobre linguagens de programação. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que revisar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós aprendemos que o computador ele é muito bom em fazer cálculos, fazer contas, em processar dados. E o trabalho do programador é falar para o computador como esses dados devem ser processados. Se esses dados devem ser uma soma, devem sofrer uma multiplicação, uma divisão, uma exponenciação. Ou seja, nós programadores somos basicamente um guia para o computador para ele fazer o que a gente quer, para ele processar os dados da maneira que a gente quer. Tá, beleza. O trabalho de um programador é instruir o computador, mas como é que a gente conversa com ele? Nós, humanos, podemos falar diversas línguas. Português, inglês, espanhol, chinês, coreano, alemão e por aí vai. Porém, a única língua que o computador entende é a língua binária. O computador só entende binário, nada mais, nada menos, somente binário. Porém, para nós programadores, é impossível, quase impossível programar em binário. Não é que não seja possível, mas é extremamente difícil. A gente não conseguiria ter programas de computadores tão complexos hoje se nós estivéssemos trabalhando em binário. Então é aí que entram as linguagens de programação. As linguagens de programação, elas fazem um meio de campo entre a linguagem humana e a linguagem de máquina, tá? Elas são como se fossem línguas mesmo. É como se fosse um inglês, um português, um chinês. Todas elas são línguas. Mas que facilitam a nossa vida na hora de conversar com o computador. Aqui nós temos algumas linguagens, pelo menos as mais famosas. Nós temos Python, JavaScript, Java, C Sharp, Golang, Rust. Todas essas são linguagens de programação muito famosas. E eu queria aqui dar dois avisos. O primeiro é que a maioria das linguagens de programação são muito parecidas. Então, se você aprendeu uma, você aprendeu todas. Claro, talvez você tenha que estudar ali um dia ou dois para realmente aprender aquela linguagem, mas todas elas em geral são muito parecidas. Por quê? Porque imagina que você está criando uma nova linguagem de programação. E essa linguagem é totalmente diferente de tudo que já existe. Se isso acontecer, as pessoas vão ter dificuldade de adotar a sua linguagem, né? Por uma mera questão de, sem tempo, irmão. Então, se você cria uma linguagem totalmente diferente do que já existe, ela provavelmente não vai ser adotada. Então, é uma questão muito mais comercial todas as linguagens serem parecidas, porque assim as pessoas não têm dificuldade de aprender uma nova linguagem. Então, esse é o primeiro aviso. E o segundo aviso é que hoje em dia todas as linguagens fazem basicamente tudo, ok? Nenhuma linguagem tem um recurso que não está implementado nela. A maioria consegue fazer qualquer coisa com o computador. Tá, beleza. Mas se todas as linguagens são parecidas de aprender e todas podem fazer basicamente qualquer coisa, então por que eu escolho uma e não a outra? Porque cada linguagem é excelente em uma coisa diferente. Vou dar um exemplo aqui do Golang. O Golang ele é excelente para trabalhar com tempos de resposta em nanosegundos. É menor do que milissegundos. Então, se você quer tempo de resposta na casa dos nanosegundos, é o Golang que você vai usar. Porém, em 99,99% dos casos, você não vai precisar de um tempo de resposta tão baixo. Ou seja, 90% do tempo você poderia utilizar outra linguagem que não ia fazer diferença no que você está construindo. Mas utilizar o Golang quando você realmente precisa de um tempo de resposta extremamente baixo, aí sim vai justificar o uso do Golang, porque você está usando o que ele é excelente para fazer. Python, por outro lado, é uma linguagem que é excelente se você quiser construir inteligência artificial, tá? Não o Python em si, mas sim todo o ecossistema que está em volta dele, mas é a linguagem que todo mundo usa para construir inteligências artificiais. Não que as outras não possam,
mas a excelência do Python é essa. Então, cada linguagem tem uma excelência diferente. E é aí que elas se diferenciam, porque problemas muito comuns na programação, todas essas linguagens conseguem resolver. E só um adendo aqui. JavaScript não é Java. Repita comigo. JavaScript não é Java. JavaScript não é Java. É um erro muito comum de programadores iniciantes. Você pergunta para a pessoa qual linguagem ela programa, ela diz Java, mas na verdade ela queria abreviar JavaScript para Java. Não dá para fazer isso porque já existe uma linguagem chamada Java. E Java e JavaScript são coisas diferentes. Não são a mesma coisa, tá? É um erro bem comum de programadores iniciantes, então não confunda as duas linguagens. Se você trabalha em Java, você trabalha em Java. Se você trabalha com JavaScript, você trabalha com JavaScript. Ok? Muito obrigado. Não confunda as duas, por favor. Inclusive essas duas linguagens aqui, elas não têm nada a ver, tá? Elas têm origens completamente diferentes, foram feitas em tempos diferentes e teve evoluções completamente diferentes. São linguagens diferentes. Esse aqui é a carinha de um código-fonte. Isso aqui é como se assemelha um código-fonte, tá? Você não precisa entender esse código-fonte agora, não é seu trabalho fazer isso agora, mas basicamente esse código, ele imprime uma mensagem na tela dizendo Olá Mundo. Poderia ser outra mensagem, poderia ser eu te amo, poderia ser feliz aniversário, poderia ser o bebê é menina, poderia ser qualquer coisa aqui. Mas basicamente essa é a carinha, é como se assemelha um código fonte, um código que um programador escreveria. E aqui nós temos basicamente aquela explicação que eu fiz em forma de diagrama de como um código é executado. Primeiramente, o código ele é desenvolvido, ele é escrito e digitado por alguém. E essa digitação vai gerar um código-fonte, que é algo muito parecido com isso aqui. Depois, esse código é compilado, e a compilação é justamente a etapa de transformar esse código disso aqui para binário, para a linguagem que a máquina entende. E a partir do momento que você tem código binário, esse código pode ser executado pela máquina, e aí a máquina vai obedecer e fazer o que você quer. Então, esse aqui é o ciclo de desenvolvimento de um código. E qual linguagem nós vamos utilizar aqui para aprender programação? A linguagem vai ser Java. E por que Java? Primeiramente, porque é uma linguagem que eu tenho um certo domínio, não sou um mestre nela, mas eu já tenho uma certa familiaridade, então é uma linguagem que é mais fácil de eu ensinar. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é que Java é fortemente tipado. Existem dois tipos de linguagem de programação, as fortemente tipadas e as fracamente tipadas. Qual que é a diferença? Vou dar um exemplo aqui de linguagem fraco e linguagem forte. Java e C Sharp, por exemplo, então esse aqui e esse carinha aqui, são fortemente tipadas. Python e JavaScript são fracamente tipadas, ok? Só para ter um norte aí do qual linguagem é o quê. Quando você está escrevendo um código para a máquina, ele não pode gerar dubiedade, ele não pode gerar dúvidas. Então, por exemplo, se eu estou conversando com você em português e no meio da nossa conversa eu solto a palavra raiz. A palavra raiz pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Se eu estiver falando sobre plantas, provavelmente é a raiz da planta. Se eu estiver falando sobre problemas, raiz, na verdade, é a causa do problema. Se eu estiver falando sobre língua portuguesa, raiz, na verdade, é o radical da palavra. Então, sempre que nós estamos trabalhando com linguagem humana, ela pode gerar dubiedade se eu e você estivermos em contextos diferentes. Mas isso não pode acontecer com o computador. O computador é algo que só sabe trabalhar com exatidão. Ele não sabe trabalhar com dubiedade. Então, nesse processo aqui de compilação, acontecem várias coisas. E uma das coisas que acontece é justamente conferir se o seu código não tem dubiedade. Se não tem dúvidas nesse código, se ele é um código exato.
Se não, nem compila. O seu código não passa pela etapa de compilação se ele for um código dúbio ou que tem algum erro. Por quê? Porque se passar pela etapa de compilação e esse código binário for executado, o seu computador literalmente vai travar e dar tela azul, ok? Então por isso é muito importante que o seu código não tenha dubiedade. Então todo código que você escrever e for possível compilar ele é um código que não é dúbio, ok? Ou pelo menos não deveria. Em 99,999999% dos casos não vai ser dúbio. É muito difícil acontecer de você conseguir compilar um código que vai dar pau, que vai quebrar a máquina. Então, beleza. Para a máquina, não vai gerar dúvidas se o código for compilado. Porém, para nós que somos programadores, esse código pode gerar dúvidas se ele for de tipagem fraca. Então, eu vou dar um exemplo. Você está escrevendo um código em qualquer linguagem. E a sua intenção escrevendo esse código é que o computador execute a ação X. Você quer que o computador faça X quando você escrever esse código. Então você escreve, compila e executa esse código. E no final das contas, o computador, em vez de fazer X, ele faz Y. A culpa é do computador? Não, não é. O computador só executa o código que lhe é dado. Então a culpa, na verdade, é sua, que não escreveu o código direito. Nesse caso, nós temos um bug, ou seja, o código ele tinha uma intenção, mas ele está fazendo algo diferente do intencionado. Né? E você teria que reescrever o código para ele fazer o que você realmente quer que ele faça. Esse processo de encontrar bugs no código ele é muito mais fácil em linguagens fortemente tipadas. Em linguagens que são fracamente tipadas, isso geralmente é bem mais difícil, tá? Se você um dia encontrar um código que é mais fácil encontrar um bug no Python do que no Java, cara, me mostra que eu vou ficar muito contente e feliz de saber isso, porque geralmente é o contrário. Bugs são muito mais fáceis de encontrar no Java do que no Python, que são linguagens de tipos opostos. E isso não ajuda só no desenvolvimento no dia a dia, mas principalmente para quem está iniciando. Porque se você está iniciando, você vai cometer muitos erros. Pode apostar que você vai cometer muitos e muitos e muitos erros. E achar esses erros para corrigir com tipagem forte é muito mais fácil do que numa tipagem fraca. Depois que você já tiver um domínio, pode trocar. Mas no começo, eu recomendo fortemente que você use linguagem fortemente tipada. Além disso, o Java ele tem um ecossistema poderoso também, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está com uma dúvida de Java. Então, as fontes para tirar sua dúvida de Java são muitas. Tem blog, tem documentação, tem vídeo, mais de um vídeo. Se você perguntar para o ChatGPT, provavelmente ele vai te dar a resposta certa, porque vão ter várias fontes falando sobre o mesmo problema, a mesma questão. Tá? Então, esse ecossistema facilita muito na hora de você aprender Java, porque você pode ter respostas dos mais diversos tipos, das mais diversas formas de explicação. Além disso, ele é multiplataforma, ele roda em qualquer coisa, o que é um ponto positivo para o Java. Roda em qualquer coisa com facilidade. Não significa que ele vai ter muita performance, isso é uma coisa diferente, mas ele roda em qualquer coisa. E além disso, é uma linguagem com alta demanda de mercado, tá? Então, é uma linguagem que sempre está tendo vaga, não é uma linguagem que está morrendo, porque as pessoas sempre estão criando novas vagas de Java. Então agora, eu queria trabalhar com vocês o conceito de IDE e de ambiente de desenvolvimento. O que eu quero que você tenha em mente? Código é somente texto. Nada mais que texto e somente texto. Então você poderia criar código no bloco de notas, no Word, no Google Docs. Você poderia criar código em qualquer lugar que aceite texto, literalmente. Porém, não vai ser uma experiência muito agradável ou divertida. O que seria mais fácil, na verdade quase obrigatório, você criar código em um editor de texto que é especializado na criação de código, né, no desenvolvimento de código. Por quê? Porque isso te ajuda na hora de desenvolver. Por exemplo,
Essas palavras aqui, tem uma que está em vermelho, tem outra que está em verde, tem outra que está em azul, tem umas que estão em branco. Essas palavras de diferentes cores, autocomplete também, todas essas ferramentas que ajudam no desenvolvimento, elas estão presentes em um editor de código especializado em editar código. Desculpa, um editor de texto especializado em editar código. E não vão estar presentes de boa maneira em editores de texto convencionais, porque esses editores de texto convencionais são para textos normais e não para código. Então, a ferramenta que a gente vai usar como editor de texto é o VS Code, mas não qualquer VS Code. O VS Code no CodeSpaces. CodeSpaces é uma ferramenta do GitHub, que é uma empresa, e é uma ferramenta para a gente criar um ambiente de desenvolvimento remoto. Como assim? Essas linguagens aqui, a maioria delas não vem instalada no seu computador. Para você desenvolver essas linguagens, você tem que instalar essa linguagem no seu computador. E esse é um processo que pode ser custoso para a maioria das pessoas, principalmente para você que é um leigo e está iniciando programação. Então, em vez de instalar uma linguagem na sua máquina, configurar e tudo mais, já que eu quero criar o mínimo de atrito possível, eu vou usar aqui no curso inteiro uma ferramenta que roda código na nuvem. Então, que cria um ambiente de desenvolvimento isolado na nuvem para que o atrito durante o curso seja menor. Então, vamos lá. Eu peço, por favor, para que vocês acessem a página do GitHub, que é esse site aqui. Então é só você digitar github.com e acessar essa página aqui. Tá? Vai ser algo muito parecido com isso aqui. E clicar no botão de Sign Up, que é o botão para criar a sua conta. E aí você vai colocar o seu e-mail, vai colocar como é que é o nome? Um nick, vai colocar a sua senha e vai confirmar o seu e-mail. São passos bem simples, acredito aqui que a maioria consegue seguir esses passos. E depois que você tiver sua conta criada, é só você logar no GitHub. Então você vem aqui, da github.com, e loga na sua conta, tá? Esse processo todo é bem simples. E depois que você fizer tudo isso, você provavelmente vai cair nessa página aqui inicial. A primeira coisa é, por favor, troque a cor disso aqui de branco para preto. Isso aqui é uma conta no GitHub que eu acabei de criar faz algumas horas, justamente para pegar os primeiros passos junto com vocês. Então, por favor, descubra como trocar a cor do GitHub de branco para preto, porque fica bem melhor. Mas vamos lá. Então, você vai clicar aqui em repositórios. Você vai aqui em New, ou criar novo repositório. Aqui você pode colocar qualquer coisa, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, teste 1, que vai ser o nosso primeiro repositório. Repositório é a mesma coisa que uma pasta, tá? Não tem muita diferença. Desculpa, deu vontade de espirrar. E você clica aqui em README também, tá? Então dá um nome para sua pasta, clica aqui em criar um README e clica aqui em criar repositório, ou nesse caso, create README. Create repository. Eu acredito que todas as contas no GitHub, independente da onde você está criando, vem em inglês, tá? Então você pode traduzir aqui com o Google Tradutor? Sim, mas isso aqui não é uma tradução oficial, tá? Então, de preferência, use na linguagem oficial. E se você encontrar alguma opção aqui dentro do GitHub para mudar a língua dele, aí sim. Mas usar essa extensão aqui do Google Tradutor talvez não seja a melhor opção, tá? Então, clica aqui em criar repositório. E beleza. O que você vai fazer em seguida é clicar aqui nesse botão verde chamado código ou code. Você vai aqui em CodeSpaces. E você vai aqui Create CodeSpaces on Main. Ou criar novo CodeSpace se o seu tiver em português. E você tem que esperar um pouquinho, demora um pouco para carregar. E pronto, a partir daqui você tem um editor de código online que vai te proporcionar uma boa experiência de desenvolvimento e você também tem um ambiente remoto, ou seja, na nuvem, para rodar Java ou qualquer outra linguagem.
E sim, eu sei que tá branco, eu sei que tá feio, também tá doendo meus olhos ver essa tela branca aqui. Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Primeiramente, entrar nas configurações de sincronização, tá? Então, vocês vão aqui autorizar e depois pode fechar essa janela aqui. Se aparecer algum negócio para escolher conta, caso apareça, escolha uma conta do GitHub e não da Microsoft. Só para ficar mais fácil. O que nós fazemos aqui, o que nós fizemos aqui é ativar a sincronização do VS Code, que é esse programa aqui, com a nossa conta do GitHub. Então, todas as alterações que a gente fizer aqui, a partir de agora, vão para todos os VS Codes que a gente criar, todos os code spaces que a gente criar. Então, primeiramente, vamos mudar esse tema. Tá muito ruim. Eu gosto desse tema aqui, chamado Drácula, tá? É o meu tema preferido. Se vocês conseguir escolher outro tema, também não tem importância. Pronto, mudou. Tá bem melhor agora sim. Nossa, mudou, fez uma diferença. Então tá, a partir de agora, como a sincronização está ativada, sempre que a gente iniciar ou criar um novo code space, não importa se é nessa pasta aqui ou se é em outra pasta, ele vai vir com essa extensão do Drácula já instalado, o que é muito bom pra gente. Instala também o Java, procura aqui Java. E instala esse aqui, no caso já está... Não, tem que instalar. Extension Pack for Java. Isso aqui vai vir, na verdade, uma porrada de extensões que tem a ver com Java. Você não precisa disso para rodar código, mas sim para desenvolver, que ajuda bastante. Beleza, então aqui nós instalamos o Java, instalamos um Drácula e beleza. A partir daqui a gente já pode começar a programar. Só reforçando aqui, aqui não está o CodeSpace, mas se eu recarregar e clicar aqui, ó, o meu CodeSpace, no caso, ele tem um nome aleatório, mas se eu clicar ali, eu posso renomear e clicar aqui em abrir no meu navegador. Open in Browser, que é a mesma coisa que abrir no navegador. Então, nesse caso, eu estou abrindo o mesmo ambiente de novo no meu navegador, tá? O mesmo ambiente de antes, não mudou nada, tá? Então, aqui eu tenho todo o ambiente para desenvolver em Java. Se eu quiser, eu posso fechar essa aba e eu posso também aqui deletar esse ambiente, tá? Não tem nenhum problema eu fazer isso. A partir desse momento, meu ambiente foi deletado e se eu quiser, eu posso criar um novo, não tem problema. Nesse caso, eu estou criando no mesmo repositório. Então aqui ele está criando um novo ambiente, esse aqui ele tem um nome diferente, é sempre um nome aleatório, eu posso renomear se eu quiser, mas quando cria com nome aleatório. E como você pode ver, eu criei um ambiente diferente e ele já veio com a extensão que muda a cor, tá? Como eu falei, se você tiver essa opção aqui de sincronização, ele sempre vai salvar as configurações do VS Code na nuvem e aí ela vai ser transmitido de CodeSpace para CodeSpace, de VS Code para VS Code. Então, só entrar nas configurações de sincronização. Cadê? Acho que já está ativado já. Bom, beleza, já está ativado as opções de sincronização então. E é basicamente isso. E para ter alguma aula prática aqui, só confirmar mesmo. Ah, tá. Não tinha carregado antes. Se você abrir um novo CodeSpace, você tem que, de novo, clicar naquela opção para ativar a sincronização. Ou seja, naquele CodeSpace antigo, todas as extensões que eu tinha instalado nele vão para a nuvem e aí ela vai ser replicada em qualquer CodeSpace que eu criar. Como esse CodeSpace aqui é novo, ele não está com a configuração de sincronização ativa. Então, nesse caso aqui, eu tenho que autorizar de novo, tá? E aí sim ele vai mandar para a nuvem qualquer configuração que eu fizer no VS Code, ok? Isso é um passo importante caso você queira manter o seu ambiente sempre da mesma forma. E só para contextualizar um pouco mais, isso aqui que nós estamos vendo é um editor de código chamado VS Code. Essa aba em que nós estamos é o CodeSpace. Então, o
CodeSpace é aonde eu estou e a ferramenta que eu estou usando dentro do CodeSpace é o VS Code, ok? Então, só para nós não ficarmos aqui sem nada para fazer de prático, vamos criar um arquivo aqui chamado teste1.java, que é um arquivo Java, obviamente. E nós temos que escrever aqui. Oh, que legal, ele já dá a opção aqui pra gente. Se você quiser que o VS Code dê autocomplete no que você está escrevendo, é só você apertar Tab, ok? Mas ele esqueceu aqui de uma coisa, public class test1. Agora sim. Então, só pra gente não ficar sem nada para fazer, escreve Salt aqui dentro desse código, aperta Tab, nesse caso aqui não foi, só apertar aqui. Aperta Ctrl Tab, aí ele vai aparecer algumas opções aqui. Agora sim, system.out.println, que é o comando para imprimir na tela, e aqui nós vamos imprimir feliz aniversário. E é só botar esse código para rodar. Apareceu uma opção aqui, eu vou dizer sim, só para ficar mais ágil. Tá demorando um pouco porque ele está configurando o ambiente para rodar Java. Agora sim, ele imprimiu na tela Feliz Aniversário. E se eu mandar imprimir de novo, agora vai ser bem mais rápido. Aí, de novo, ele imprimiu Feliz Aniversário agora de uma maneira um pouco mais rápida. Se você não entendeu nada do que eu fiz aqui, não precisa se preocupar. A gente vai explicar tudo nas próximas aulas. Inclusive, isso aqui eu acho que é um bug que sempre acontece. Se eu criar aqui um teste2.java, ele já vem aqui com algum código escrito, tá? Então, se você não entendeu nada do que eu fiz agora, não se preocupe. Nós vamos explicar nas próximas aulas e aí já vai ser mais aula mão na massa, tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo na próxima aula.